Bom, gente, estou de volta aqui em Taubaté para conversar com o Dr. Wander Cunha, que é urologista. A gente já esteve aqui conversando com ele, falando sobre próstata, sobre a saúde masculina, né? E hoje estou de volta aqui para falar sobre infertilidade. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, que bom recebê-la aqui, Viviane Leite, parabéns mais uma vez pelo programa. Estamos aqui para mais uma vez reunirmos algumas informações, especificamente agora sobre infertilidade masculina, um tema muito amplo, um tema que evoluiu muito nos últimos anos e um tema gostoso de se tratar porque envolve vidas, envolve criação de vidas, envolve novas perspectivas, novos avanços tecnológicos e estamos aqui para ajudarmos a esclarecer as dúvidas inerentes a esse capítulo da urologia. Bom, agora vamos falar um pouquinho, né, de infertilidade. É verdade que calça justa, cueca apertada, leva o homem à infertilidade? Eu ouvi falar isso. Outro capítulo interessantíssimo da urologia, tá? Suas perguntas são muito boas, Viviane, parabéns. Do ponto de vista de informação, de esclarecimento, eu acho que, mais uma vez eu insisto, necessário se colocar no ar esse tipo de reportagem, esse tipo de bate-papo, de conversa franca, amigável, simples, sem termos técnicos, sem linguagem coloquial, uma linguagem para o paciente entender. O homem ele precisa fazer um espermograma para saber a capacidade de fertilidade dele, e principalmente quem trabalha com altas temperaturas, soldas, produtos químicos, quem usa corantes. As cuecas apertadas que você disse, é uma coisa interessante que nós orientamos no consultório. Como eram as cuecas no passado? Tá? Você é muito novinha, você não vai saber disso. A ciroula, samba canções, a cueca samba canção. Anatomicamente a melhor cueca que nós tínhamos, tá? Por que existe a bolsa? Seria um pleonasmo eu falar bolsa escrotal. A bolsa existe para que os testículos fiquem afastados do corpo. Os testículos, se você medir a temperatura dos testículos, ela é cerca de 1 grau e meio centígrado menor do que a sua temperatura corporal. A temperatura, ela degrada a produção de espermatozoide. Em analogia, por que os testículos não poderiam estar dentro do abdômen como os ovários estão? Então, o calor ele é altamente degenerativo para os testículos. O que essas cuecas modernas fazem, né? Essas cuecas, de maneira antifisiológica, elas aproximam os testículos do organismo e, de maneira muito objetiva, elas fazem tudo contra a fisiologia que nós fomos criados. Então, dizer que o uso da cueca vai causar uma infertilidade? Não. Mas o uso de uma cueca apertada, o uso de um modelo de cueca não adequado, ele pode contribuir. Se o sujeito já tem, por exemplo, uma varicocele, uma variz dentro do testículo, associado a uma cueca inadequada, ele vai acelerar o processo de degradação da produção dos espermatozoides. Bom, doutor, é verdade que com o decorrer da idade diminui os espermatozoides? Veja bem, em tese, a fertilidade masculina não tem fim. As mulheres nascem, vocês têm essa desvantagem. Vocês têm um tempo de fertilidade. Em tese, a fertilidade do homem não acaba. Obviamente, existe o processo do envelhecimento. Obviamente, a produção de espermatozoides de um testículo ou dos testículos de um jovem de 18 anos, ela deve ser e é muito menor que de um vozinho de 90. Mas dizer que a idade em si leva o homem à infertilidade, não. E a ejaculação precoce tem a ver também com a fertilidade ou não? Outro capítulo importantíssimo, viu? Você selecionou só coisas importantíssimas para nós conversarmos, viu? Que bom, parabéns. Ejaculação precoce. Grande parcela de jovens nos procura no consultório com essa queixa sobre a ejaculação precoce. Não existe um tempo ejaculatório. Nós não temos um velocímetro, nós não temos um odômetro para dizer o seguinte, 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 3 horas. Não. A satisfação conjugal é que é o fator comum para que o processo ejaculatório seja satisfatório. Então, Wander, infelizmente, eu não consigo nem ter a minha penetração. No rala e rola, no abraço, no beijo, eu já estou ejaculando. Esse caso precisa ser tratado. Houve uma evolução muito grande também com medicamentos para o tratamento da ejaculação precoce.
Inicialmente, na década de 70, 80, nós só tínhamos os antidepressivos tricíclicos, tinham algum efeito, mas os efeitos colaterais eram terríveis. Nós tivemos, a partir da fluoxetina, a evolução de outra classe de medicamentos, que nós temos um resultado muito satisfatório. Inicialmente se fazia o uso continuado desses medicamentos. Hoje nós temos adotado uma técnica de se fazer o uso por demanda, tomar a medicaçãozinha algumas horas antes da relação sexual, e com isso você consegue aumentar o seu limiar ejaculatório, consegue ter um prazer masculino, ter um prazer feminino, ter o clímax do casal de maneira mais bem atendida. Infelizmente nós temos hoje ainda clínicas ou estruturas antiéticas que prometem cirurgias, nós temos hoje esse desastre ainda, cirurgias para tratamento de ejaculação precoce. Isso é um crime, isso é uma maneira terrível de se tratar, uma falta de conhecimento, uma falta de ética, uma falta de humanismo. E após ser feita uma vasectomia, quanto tempo ainda corre o risco de ocorrer uma fertilização? Veja bem, a cirurgia de vasectomia ela deve ser indicada para quando o casal definitivamente tem uma decisão madura, que é uma cirurgia irreversível. Não acredite em falsas promessas que existe uma técnica para se fazer uma cirurgia de vasectomia reversível. Cientificamente, nós não temos comprovação nenhuma. Se faz a cirurgia, as técnicas evoluíram, cortes mínimos. Hoje nós fazemos um procedimento onde se retira um segmento, cauteriza-se os cotos, as extremidades, amarra-se para ter uma certeza plena, total e absoluta ad eterno. É importante salientar que, daquele ponto que você operou, que você fez a cirurgia, para frente, já passaram alguns espermatozoides. Então, hoje a preconização é que se espere de 30 a 45 dias para se fazer pelo menos 1, 2 ou até 3 exames. Eu sou muito conservador. Eu gosto de fazer o primeiro exame com 30 dias, o segundo com 60, o terceiro com 90 dias. E aí nós damos a garantia. Depois, por curiosidade, as mulheres cobram muito isso, o medo da gravidez. Quer fazer de curiosidade, depois de 180 dias, anualmente um controle? Não custa nada. Meu marido fez a vasectomia, né? Porque nós tivemos gêmeos. E foi meio assustador, né? Aí ele fez a vasectomia, mas é o que o senhor falou, a gente fica com medo. Sempre, né? sempre existe o receio, Bom, doutor, quero agradecer o senhor por estar aqui esclarecendo todas essas dúvidas. É um assunto muito amplo, que a gente tem que continuar esse bate-papo outro dia, né? E se vocês de casa tiver alguma dúvida também, manda um e-mail aqui para o nosso programa, tv@tudopravocê.net, que eu passo aqui para o doutor para a gente esclarecer, né, doutor? Que é sempre, o intuito do programa é esse, esclarecer, trazer informações para as pessoas. Oxalá que essa iniciativa se repita não só com a minha especialidade. A medicina hoje ela está muito dividida, muito retalhada em especialidades e subespecialidades. Nós temos saudade do tempo dos médicos de família, que os médicos dominavam desde o nascimento, passava-se pelo parto até a geriatria. Infelizmente, esse saudosismo que nós temos na medicina, infelizmente isso acabou. Mas o importante, a divulgação das informações, a iniciativa de vocês em procurar as informações e, com o maior prazer, estamos sempre à disposição, nos engrandece muito podermos compartilhar essas informações. Pequenos detalhes de esclarecimento se resolvem grandes problemas. Parabéns pela iniciativa, parabéns para a sua televisão, para toda a sua equipe envolvida nesse trabalho, e estamos sempre à disposição com o objetivo que o Brasil também precisa melhorar no âmbito das informações em todos os aspectos, e por que não na medicina. Obrigada, doutor. Muitíssimo obrigado, parabéns, um prazer muito grande em tê-los aqui.